A palavra de hoje para nós no programa está em Efésios, capítulo 4, versículo 25 seguintes. Efésios 4, 25 seguintes. Portanto, tende vós, todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava não roube mais, pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes marcados com o sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo o amargor e exaltação, toda a ira, toda gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutualmente, como Deus perdoou a Cristo. Essa manhã, quando eu fui rezar na capela, e é claro, eu vou pedindo ao Senhor toda a direção, toda a intuição do Espírito, e eu olhava para as chagas de Jesus na cruz, e Jesus dizia: minha filha, hoje eu quero curar as feridas do desamor no meio de vós. Eu quero abaixar a ira, o ressentimento. Eu quero purgar, do coração das pessoas, tirar do coração das pessoas esse ressentimento que faz mal, essa vontade de vingança. Foi isso que Jesus foi me falando. E é claro, a palavra de Efésios. Aí quando eu cheguei na minha sala, Padre Joaquim, estava lá a mensagem hoje da meditação do Papa Leão, Hoje a catequese. E olha o que o Papa Leão vai dizer na catequese do dia de hoje, que você vai acompanhar pela nossa programação depois. Que nós temos que ter um amor que não se detém perante a rejeição. Um amor que não se detém perante a desilusão e nem mesmo a ingratidão. Então o amor não pode se esvair porque aconteceu a rejeição, a desilusão e a ingratidão. E ele disse, na sua catequese, perdoar não é uma fraqueza. Perdoar é divino. O verdadeiro perdão não espera do arrependimento do outro. Eu perdoo sem que o outro se arrependa. Mas oferece o perdão como um dom. O perdão é um dom de Deus. Então não espere o outro se arrepender para você abaixar a guarda, abaixar a ira. Sentimento de vingança não é um dom que você pode oferecer. Perdoar não é negar o mal, diz o Papa Leão hoje. Perdoar é gratuito, é vencer o mal com o amor. Em resumo, essa palavra de Efésios hoje está nos convidando a vencer o mal com o amor. Vamos abaixar a nossa guarda, vamos abaixar a nossa voz, vamos diminuir ou cessar de vez a gritaria, as ofensas, a maledicência de ficar falando um dos outros, a vontade de se vingar, a vontade de processar o irmão, a vontade de querer que ele pague pelo mal cometido, a vontade de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, sendo que ela vem de Deus. Faz mal para a gente e nós vamos rezar isso hoje aqui no Amor Vencerá. Que Deus te liberte dessa angústia que a falta de perdão, o ressentimento tem deixado no seu coração. Que Deus também possa curar a amargura, vai dizer a palavra, que desapareça do meio de vós, Padre, o amargor, a exaltação, a gritaria, os ultrajes, a maldade. A
A palavra vai dizer lá em cima, né? Que nós somos filhos de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados com o sinal para o dia da sua redenção. Amém. E nós precisamos, motivados por esta palavra, pelo que a Rogerinha trouxe, a palavra do nosso Santo Padre, o Papa Leão, apresentar concretamente agora. Qual é a ira que tem tomado a sua vida? Amém. Qual é a dificuldade que está aí corroendo o seu ser? Coloca agora diante de Deus. Tantas dificuldades entre familiares, separação por conta de intrigas, maledicências, divisão de bens, palavras que um disse que o outro falou, e é mentira. Estes secretários de Satanás que trazem esta palavra que machuca. Tenha coragem hoje de colocar diante de Deus cada situação pela qual você está sofrendo. Você, esposa, que está sofrendo porque o seu marido está nesse processo de bebedeira, de afastamento da família. Coloca diante de Deus agora. Eu quero te convidar a perdoar, como o Papa nos diz hoje em sua catequese, a Rogerinha trouxe. Mesmo que o outro não se arrependa. Como é difícil perdoar assim. Mas se fosse fácil, não precisaríamos rezar, não precisaríamos clamar a Deus. Então coloca agora diante de Deus essa situação e vai clamando. Vai clamando. Sinto que o Senhor quer tocar em corações que foram muito feridos. Você se tornou uma pessoa armada. Você desconfia de todo mundo. Você não é capaz de ser mais generoso, generosa. Que você foi profundamente traído, traída. Olhe para Jesus e vá colocando nas chagas de Jesus a ferida que causou no seu coração. E não deixe que essa ira, esse amargor, esse azedume continue dentro de você, está fazendo mal para você. Não está permitindo que você durma. Você fica o dia inteiro remoendo esse ressentimento. Vem libertar, Senhor Jesus. Eu convido você que está aqui, se você puder, a ficar em pé também. Vamos interceder pelos nossos irmãos. Há muita gente que está andando armada por aí. Em que sentido? Está andando com o sentimento de querer vingar, de querer retribuir com a mesma carta, de querer fazer o mal ao outro. Senhor, que o Senhor Jesus possa destruir as armações e artimanhas do demônio que nos coloca uns contra os outros, que separa a nossa família, que faz com que pai não fale com o filho, que faz com que o filho nem atenda o telefonema do pai, que faz com que parentes não se encontrem mais. Vá orando no Espírito, meu irmão, pedindo essa libertação. Isso só faz mal pra gente. Tem gente ficando doente porque não consegue perdoar. Tem gente doente porque alimenta dia e noite artimanhas para poder se vingar. Jesus, vem libertar esse mal do meio de nós. Lembra daquele salmo que vai dizer: ó, como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como um óleo suave que escorre da barba de Arão. Que escorra um óleo suave hoje no nosso coração, capaz de curar essa dor que a gente sente, que a gente não gosta de ver aquela pessoa. A gente muda o caminho, a gente mudou o trajeto, porque a gente não consegue olhar na cara. Vem, Jesus, derrama esse óleo sobre nós, capaz de nos fazer perdoar. Jesus, é difícil engolir o que a pessoa fez, mas hoje, Jesus, eu quero conceder um perdão, e um perdão de graça, sem esperar que a pessoa se arrependa, sem aguardar que ela me peça perdão. Eu já me adianto, Jesus, eu coloco sobre o meu irmão o manto da misericórdia, eu coloco sobre o meu irmão o manto do perdão. Vem, Senhor Jesus. Ora lá, Maria. Quero trazer uma experiência que eu ouvi da boca do padre José Augusto. Uma vez ele atendia uma pessoa no Santuário Pai das Misericórdias,
E essa pessoa trazia uma grande frustração, uma grande mágoa no coração pelos perseguidores, pelos sofrimentos que ela estava sofrendo dentro da igreja. E o padre disse que teve a inspiração de passear com ela no santuário, à frente de cada quadro da Via Sacra. O padre parava e ficava em silêncio com esta pessoa. E chegando ao final da Via Sacra, o padre perguntou a ela: minha filha, você entendeu? Cristo sofreu muito mais e sofreu por amor a vós. Tenha agora coragem de amar Jesus que sofreu por ti, de superar esse sofrimento não com sua força, mas com a força do próprio Cristo. Contempla agora a cruz, meu filho. Você pode não ter uma cruz diante de vós agora, mas olhe agora com a sua imaginação para o Cristo crucificado. Contemple a cruz de Cristo, se é possível. Feche os teus olhos por um instante. Contempla Jesus na cruz e deixa este amor tomar-te agora. E se você tem coragem, diga: Jesus, toca o coração dessa pessoa e diz à pessoa com quem você está sofrendo esse processo de problemas, de perseguição ou de frustrações, ou essa pessoa que te fez um mal. Apresenta ela a Jesus agora e se liberta deste mal. Eu quero proclamar agora, minha filha, que esta enxaqueca que tem te alcançado e te afligido é uma falsa enfermidade pela falta de perdão. Perdoa agora e ser livre dessa falsa enfermidade, em nome de Jesus. Perdoa e ser livre dessa indisposição intestinal. Os médicos chegam a dizer que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, angustiada com essa falta de perdão, você tem sentido muitas dores, muita inconstância no seu intestino. Se liberta em nome de Jesus agora, por esta falsa enfermidade que, na verdade, tem uma causa, o perdão que precisa ser liberado. Jesus está me mostrando uma pessoa que está nutrindo tanta vingança. Você dizia: eu vou tirar a casa dessa pessoa, ela não merece. Ela não merece. Eu vou entrar nesse tribunal até o fim e eu vou ganhar essa causa, porque essa pessoa me fez um mal terrível. Meu irmão, deixa a justiça dos homens correr, mas na justiça de Deus, você precisa colocar sobre a vida dessa pessoa o manto do perdão, da reconciliação. Jesus também me mostra uma mulher que apanhou. Ela traz marcas no seu corpo. Minha irmã, você não precisa conviver com essa pessoa mais. Você não precisa colocá-la de volta na sua casa. Mas você precisa liberar o perdão dentro do seu coração, para que você seja curada plenamente, para que você seja restaurada plenamente. Coloque sobre ela o manto da misericórdia, como o Papa vai dizer hoje na catequese. Depois você pode acompanhar a catequese do Papa e ler na íntegra. Ele vai dizer que não é necessário que a pessoa se arrependa. Nós nos adiantamos pedindo a graça de perdoar essa pessoa. Ele é gratuito o perdão. Eu digo mais uma vez, você não precisa acolher essa pessoa dentro da sua casa. Você pode deixar que a justiça trabalhe nos meios dela, a justiça dos homens, que é necessário. Mas você, no seu coração, só vai adoecer ainda mais se você não trabalhar a misericórdia dentro do seu coração. Uma pessoa que coloca a mão nos ouvidos e diz: eu não quero nem ouvir falar do nome dessa pessoa. Tudo bem que você não queira conviver mais com ela, tudo bem que ela tenha feito um mal grande a você, mas você não pode se fechar ao perdão. Eu sei que você não quer nem ouvir o nome dessa pessoa porque ela fez mal a você, mas diante de Jesus eu convido você a pronunciar o nome dela, para que ela seja liberta e para que você seja curado. Essa chaga está aí, não é? Essa dor está dentro de você, está na carne viva ainda.
está aflorada os seus sentimentos, que Jesus cure você no seu coração, mas que você possa dar um passo para o perdão. Dá-nos a graça, Jesus, dá a essa pessoa essa graça, derrama a tua misericórdia, teu amor, teu Espírito, Senhor, esse óleo que possa escorrer dos nossos lábios. A palavra vai dizer que nós não temos que dizer e pronunciar palavras de maledicência, vai dizer palavras boas, que de vossa boca não saia mentira e nenhuma palavra maliciosa para diminuir o seu irmão, para me diminuir ainda mais aquela pessoa, mas palavras boas que são capazes de edificar e fazer bem. Jesus, guarda a minha boca para que eu não vá aos tribunais para falar mal do meu irmão, a coisa que ele não merece. Vem, Senhor Jesus, nos libertar desse sentimento que povoa o mundo hoje. Nosso Brasil está repleto de pessoas querendo se vingar umas das outras. Que nesta quaresma de Miguel, que Deus nos dê a graça de vencer esse combate contra o ódio, contra o ressentimento, contra a necessidade de vingança. Levante os seus braços, vá soltando a sua voz no Espírito. Que tem um processo de herança com outro irmão. A palavra que me vem, meu filho, no poder do Espírito Santo, é você ir até esse irmão e dizer: eu renuncio este bem porque eu te amo, meu irmão. Que Deus crave essa palavra aí no seu coração pela força do Espírito Santo. E você vai ver que depois de dizer isso: meu irmão, eu abro mão deste bem porque eu te amo. A divisão, a herança vai ser reordenada. Em nome de Jesus, coloca diante do Senhor essa situação. Vai orando, vai orando. Em nome de Jesus, traça sobre a sua boca agora o sinal da cruz. E que Jesus coloque em sua boca palavras de bênção. Como a palavra de Deus hoje nos exorta a não ter palavras maledicentes, palavras divisórias, palavras acusatórias. Sejam extirpadas de nossa boca. Que saiam palavras de bênção, de perdão, de amor. Eu te peço agora, faz o sinal da cruz sobre o teu ouvido. E que no teu ouvir seja atingido pela palavra de Deus e pela graça, e seja dissipada toda palavra que te machuca tanto, que é tão maledicente. Em nome de Jesus, que sobre tua boca, teu ouvido, para que toda bênção alcance, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, nessa bênção, estava libertando muitas pessoas. Eu sentia, Padre, que quando o Senhor estava abençoando, muitos pequenos demônios, se existem pequenos demônios, né? Muitas ações diabólicas estavam correndo de ambientes pesados, de salas, de escritórios, de quartos, de cozinhas, onde ali só se falava mal das pessoas e só se tramava o mal contra pessoas. Jesus está libertando ambientes pesadíssimos, salas, escritórios, onde se trama o mal contra o próximo, onde não há cristianismo, onde não há aquilo que a palavra vai dizer hoje, palavras boas. Jesus liberta também esses ambientes pesados, ambientes de brigas, de discussões, palavrões, que atraem, né, esses demônios que se alojam e fazem com que esse ambiente se torne pesado. Vamos erguer os nossos braços em direção à nossa casa. Você que reza na sua casa, você que reza no seu escritório, você que reza na sua empresa, você que reza aqui na Canção Nova, erga seus braços. Vamos pedir a Jesus, né, que mande embora no meio de nós ambientes pesados, de palavras maledicentes, palavras que conotem, né, que dão um sentido
ao irmão, que trazem peso sobre ele. Senhor Jesus, vem libertar. Tramóias, palavras, Senhor, que diminuem as pessoas no meio de nós. Jesus está dizendo a nós que tenham palavras boas nos lábios. Vem libertar esses ambientes de briga, de discussão, Senhor. A pessoa não pode ver a outra que já começa a discutir, não pode olhar para a cara do outro que já está criticando. Jesus, tira esse peso do meio de nós. Liberta, Senhor Jesus, de tudo aquilo que atraiu. O Padre Jonas vai dizer, né, que a murmuração, ela corrói, que a murmuração atrai demônios sobre a nossa vida. Nos nossos documentos ele vai dizer isso, que a murmuração enfraquece a nós mesmos. As palavras que proferimos nos adoecem. A imagem é de uma pessoa, é como se ela estivesse tomada por uma doença no corpo, onde o corpo inteiro se coça. Você está impregnado de coisas ruins que vieram sobre você, e você alimenta pelo WhatsApp, alimenta pelo telefone, alimenta pelas redes sociais, a sua raiva, sua decepção. Renuncia a isso, diga: eu renuncio à raiva, Senhor, eu renuncio à ira, Jesus, eu renuncio à maledicência, Senhor, eu renuncio à vontade de me vingar, Senhor, eu renuncio ao mal-estar que eu sinto pelo irmão, eu renuncio, Jesus, essa vontade de falar mal dele, eu renuncio, Jesus, e eu o coloco diante da cruz pedindo tua misericórdia. Vem, Senhor Jesus. Neste final de semana eu estive num retiro em Cuiabá, chamado Homens de Honra, e nós estamos na quaresma de São Miguel. E nessa quaresma de São Miguel eu levei aqueles homens a rezarem uma oração chamada Augusta Rainha do Céu, que Nossa Senhora ditou a um padre chamado Padre Luiz Sestac, em 1864. Nossa Senhora levou esse padre no arrebatamento espiritual para ver o quanto os demônios infligiam às almas para levá-las ao inferno. E quando ela trouxe esse padre de volta do arrebatamento, ela disse: meu filho, o meu filho Jesus quer que você me peça, porque eu tenho autoridade para enviar os anjos a combater os demônios. E o padre, nessa liberdade do santo, disse: mas minha mãe, se a senhora já sabe que o seu filho quer e a senhora é quem vai enviar, por que eu preciso pedir? E Nossa Senhora disse: meu filho, existe um princípio eterno que o meu filho não pode ir contra, que é: pedis e recebereis. E o padre, cheio da unção e da liberdade do santo, disse: então, minha mãe, me ensine a pedir. E ela ditou para ele a oração Augusta Rainha do Céu. E ela diz assim: Augusta Rainha do Céu, Rainha Augusta, Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos no combate. Amém. Então estenda suas mãos agora para a sua casa. Em especial você que é mãe, que é pai. Deus te deu uma autoridade sobre a sua família. E proclama agora: Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, enviai agora os anjos a repelir as investidas do demônio. Que em tua poderosa intercessão, Santa Mãe de Deus, partam em retirada as investidas demoníacas contra a minha casa. Você que é pai, em nome de Jesus agora, com sua autoridade, proclama: eu quero e espero e imploro, Virgem Santa Mãe de Deus, que a Senhora, por sua força e poder dada por Cristo, expulse as investidas do demônio sobre a minha família, sobre meus filhos. Em nome de Jesus, eu quero proclamar agora a libertação da sua casa da bebedeira,
falação dos finais de semana cheias de álcool e músicas mundanas que tem levado sua família à derrocada espiritual. Em nome de Jesus, agora proclama a libertação. Que Nossa Senhora expulse as investidas do demônio que tem levado nossos filhos a usarem drogas, a ficarem presos à pornografia, à internet. Mãe de Deus, expulse os demônios da maledicência. Nós te imploramos, Santa Virgem, vem em nosso auxílio nessa quaresma de São Miguel, que é mariana, que inicia na solenidade da Assunção. Vinde, Santa Virgem, Mãe de Deus. A imagem que o Senhor me dá é de alguém que lhe é restituída uma visão espiritual. É como se tirasse de sobre você uma venda sobre os seus olhos, que fazia com que você não enxergasse o redemoinho de intrigas no qual você estava se metendo e que estava adoecendo até mesmo o ambiente onde você mora. Uma rede de intrigas que estava colocando você num sentimento tão vazio. Você só sabia falar do que tinha acontecido. Sua vida estava baseada num fato doloroso. O Senhor tirou de você esse mal que estava sobre você, um peso que você carregava. É como se você também portasse uma espada que a todo momento você apunhalava alguém por detrás. O desejo de fazer mal aos outros. Jesus te libertou. Obrigada, Jesus, por toda essa libertação que o Senhor está realizando em nós através dessa palavra, desta oração, dessa manhã de libertação, porque tudo isso, toda falta de perdão, toda intriga, toda inveja, toda maledicência só nos adoece. E Jesus está aí para nos curar e nos libertar. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. O versículo 26 dessa palavra que a Rogerinha partilhou conosco é uma exortação e diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao demônio. Peça isso agora, a partir de todas as orações que foram sendo conduzidas aqui, que o mal seja banido da sua vida. Porque tudo aquilo que está sendo trazido aqui de libertação, de cura, de restauração, é por consequência da ação do maligno na nossa vida, porque nós demos espaço, porque eu e você demos brecha, permitimos que o mal invada os espaços que são de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Então levante os seus braços agora, Jesus virá ao nosso encontro, mas já agora peça: liberta-me, Senhor. Liberta-me com o teu Espírito, Senhor. Liberta o meu coração, liberta os meus pensamentos, liberta, Senhor, os meus ouvidos, liberta os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas emoções, e libertando, Senhor, o meu coração, os meus sentimentos, Senhor, liberta a minha boca, Senhor, muitas vezes aprisionada na maledicência. Liberta, Senhor, os meus pensamentos. Liberta-nos, Senhor, pela força do Teu Santo Espírito que está sendo derramado sobre nós agora. E com seus braços bem erguidos, cante isso que é a sua oração agora, dizendo assim: liberta-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá, e minha alma reviverá. Peça com confiança: liberta-me, liberta-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, Senhor, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus. Mais uma vez, peça isso com confiança: liberta-me, liberta-me, Senhor. Liberta a nossa casa, Senhor. Liberta os nossos matrimônios. Liberta, Senhor, a nossa relação matrimonial. Liberta os nossos filhos. Liberta a Tua igreja, Senhor.
Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, e minha alma reviverá. Então, com toda a confiança, peçamos para te adorar, para te louvar. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus.